Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Melhoramento Animal 2, do curso de Graduação em Zootecnia. Nessa aula de número 7, sobre pedigree e matriz de parentesco, nós começaremos a primeira parte de 3, falando sobre pedigree e coleta de dados genealógicos. Então a gente viu na aula de catálogo de reprodutores, né, que a gente podia encontrar aqui, ó, Nelore por de origem, a identificação do animal, a origem do animal. E aí a gente tem aqui o sumário do PMGZ, o outro da Embrapa GenePlus. Não deu para mostrar tudo, né? Eu acabei pegando um print parcial do catálogo. Tá aqui, ó, quem quiser buscar o catálogo. E a gente aprendeu a olhar o que? As TEPs, as acurácias e os tops, que aqui é representado com os decas, né? Que talvez seja até uma proposta mais interessante para evitar afunilamento demais do rebanho núcleo e problemas de endogamia futuro no rebanho elite. Outra coisa que a gente tem, ó, é a genealogia. Então a gente tem aqui o pai, tem a mãe, tem o avô paterno, a avó paterna, tem o avô materno e a avó materna. Por que isso é importante? Tem gente que olhava muito, às vezes, premiação em algum desses animais antigamente, né? Prefiro olhar muito mais a DEP e a acurácia, né? Mas tinha gente que tentava associar com isso, mas não é para isso que eu quero falar sobre a genealogia, não. É por outro motivo, porque ela faz parte do pedigree do animal. E o pedigree, o que a gente vai utilizar, é uma das ferramentas que a gente tem que construir para poder separar a genética do ambiente, poder predizer melhor os valores genéticos e, dividido por 2, obter as DEPs dos indivíduos, se a gente mesmo fosse fazer as análises utilizando as equações de modelos mistos, né? Os registros de genealogia de cavalos costumam ser apresentados até de forma mais ampla, né? Então aqui a gente tem o animal, os pais, os avós, os bisavós, tataravós e quintavós, né? Podendo, se você clicar aqui, ó, ele vai abrir o desse animal, que vai levar você bem além, agora que a gente tem tudo online. Mas antigamente, mesmo em folha, era muito mais comum uma genealogia maior em equinos. Eu acredito que isso esteja relacionado com o fato de equinos, quando você quer avaliar eles, é muito difícil você fazer uma avaliação genética, porque qualquer característica que você quisesse analisar, de desempenho esportivo, ela seria muito influenciado, por exemplo, por quem treina esse cavalo ou por quem compete guiando esse animal, né? Então, o estado do animal no dia, com quais animais ele está competindo, então o resultado depende de muitos fatores ambientais. Então, é muito difícil de você conseguir fazer uma avaliação genética para um animal que segue esse comportamento, porque as herdabilidades seriam baixíssimas, né? Características que basicamente você não teria sucesso. Mas o que se faz, o que se vê muito em cavalos, às vezes busca-se, dentro da genealogia, as pessoas buscam encontrar parentes campeões, né? E trazer aquilo para o pedigree do seu animal. Então, ele vai buscar com que o quadro de genealogia do seu animal, produto, se você usar aquela genética naquele cruzamento, fique tão bonito quanto aquele que você está trazendo. O que deve ser evitado nessa prática é o uso de machos e fêmeas, acasalar aqueles animais que tenham parentes em comum, né? Porque você pode incrementar a endogamia e com essa endogamia você aumentar a frequência de genes recessivos desfavoráveis. Então tem muita gente que acha que às vezes vai ficar cruzando e voltar naquele animal e muitas vezes acaba não conseguindo um animal bom. Por quê? Porque coloca muita composição genética de um único animal que tinha um bom desempenho, mas também tinha seus genes recessivos
que não se manifestavam, e quando você vai forçando esses indivíduos a serem aparentados, tanto vindo de pai quanto da mãe, esse mesmo indivíduo, você força a chance de ocorrer genes deletérios em homozigose recessiva. Então, infelizmente, nem sempre filhos de campeões vão ser campeões também, porque tem vários fatores ambientais que influenciam essas características, fora as combinações deles com os outros animais para a geração desses indivíduos. Mas uma coisa bem interessante, talvez, uma alternativa possível para se poder trabalhar com melhoramento de equinos seriam buscar trabalhos que mensurem relações morfométricas sempre presentes em cavalos campeões em alguma categoria, e você buscar a seleção para animais que tenham esse padrão morfométrico, porque aí as características morfométricas têm herdabilidades maiores e faz sentido selecionar para elas. Então agora vem a grande dúvida: quantas gerações a gente precisa no nosso pedigree? Então o pedigree, o que vai ser? Pedigree vai ser um arquivo de dados que ele vai conter colunas com o nome das variáveis que a gente vai utilizar e as linhas contendo os registros dos animais com a genealogia. E aí eu pergunto para vocês viram que em cavalo é possível apresentar tanto? E aqui eu poderia continuar aqui para baixo, até trocentos animais, né? Então eu preciso do quê? Pai e mãe, avós, os 4 avós, os 8 bisavós, os 16 tataravós. Não, olha só coisa interessante. No pedigree eu preciso do animal, do pai e da mãe. Essas são as colunas obrigatórias de um pedigree decente. Ah, mas eu não preciso do avô paterno? Avô paterno. Não. Eu poderia ter também aqui o sexo, que ajuda para verificar erros, ajuda a verificar se não tem animais declarados com sexo, e depois aparece na coluna, por exemplo, declarado com sexo masculino, aparece depois na coluna de mãe. Pode ter erro sim no banco de dados. Quanto mais mecanismos de verificação, melhor. Eu poderia ter, por exemplo, o sexo, depois ele vai aparecer com certeza no arquivo de dados, né, como o efeito fixo que a gente viu lá para corrigir, né, se é macho ou fêmea, se cresce mais por conta disso. E aqui a gente pode ter também, é comum às vezes, a data de nascimento. Por que se costuma colocar muita data de nascimento? Porque ajuda a ordenar esses animais. E depois vocês vão ver que os softwares precisam que eles sejam ordenados, os animais mais velhos apareçam antes dos animais mais novos aqui na ordem. Depois vocês vão ver por quê. Guardem isso. Mas então por que eu só preciso de animal pai e mãe? Vamos supor que aqui eu tenho um animal A e seja o mais velho. Então eu não sei quem que é o pai dele, eu vou pôr 0. Nem sei quem que é a mãe, vou pôr 0. As datas de nascimento e sexo eu vou omitir para mostrar que realmente esses 3 são os obrigatórios, enquanto esses 2 aqui eles são úteis, mas dependendo dos softwares que você tiver, você consegue até trabalhar sem eles. Aí vamos supor que tem um animal, uma fêmea B, que eu também não sei nem quem que é o pai nem quem que é a mãe dela, né? Aí vamos supor que eu tenho um indivíduo C. Então, esse indivíduo C, vamos supor que seja filho do A e do B. E depois eu tenho um indivíduo D, que seja filho do... vamos fingir que é do A e do B também. A gente vai gerar um problema aqui, ó. Ou então eu não conheço a mãe desse aqui, ó. Não conheço a mãe. Diminuir um pouco os problemas. E aí eu vou ter um E aqui, ó, que é filho do C, do D. Uai, mas eu não poderia pôr aqui, ó, que além dele ser filho, o avô dele é o A. Mas qual que é a vantagem de eu pôr uma outra coluna para falar isso? Olha só que interessante. Aqui eu já linkei que esse é o pai do E e essa é a mãe do E. Em um software depois, isso é muito fácil para o software conseguir conciliar que o C já apareceu antes aqui em cima, ó, e que agora ele aparece como pai, e que o A
é pai desse e mãe desse. Então ele sabe que B é a avó paterna de E, né? Então a gente consegue usar um software que pegue toda essa estrutura. Então para que a gente vai ficar digitando e gastando memória no computador para anotar informações que são redundantes? Então quando aparece o E aqui, ó, e eu tenho que o C é pai e o D é mãe, eu já vou ter uma outra coluna em que ocorreu o registro do C. E nesse registro vai falar quem que são os pais do C. Então a gente vai fazer essa ligação com o avô também, tataravô, qualquer grau que a gente tiver, a gente vai poder fazer essa ligação apenas com essas três colunas de dados: animal, pai e mãe. Essa é a raiz do nosso pedigree. A gente sabendo disso, a gente consegue fazer a avaliação genética, consegue obter a matriz de parentesco e consegue separar a parte genética da parte ambiental, melhorando a acurácia no nosso processo de predição dos valores genéticos, dividido por 2, obtenção das nossas DEPs, daqueles catálogos bonitos lá que a gente viu nas primeiras aulas, né, com as fotos de touros, por exemplo, e as informações deles. E qual a importância dessa identificação? A gente já tinha visto na aula sobre metodologia de coleta de fenótipo, que a importância é para você poder conectar, por exemplo, a produção de leite dos animais, né, o fenótipo deles, com o próprio animal, para você saber qual animal que produziu quanto. Né? Então aqui ó, é a amostra do leite, para componente do leite. Mas não é só isso, é também para poder conectar os animais com os seus parentes. Porque parentes têm algo muito importante em comum, os genes. Então, para a gente poder separar a parte genética da parte ambiental, sem a identificação correta, as estimativas são muito pífias, né? São baseadas apenas em herdabilidades. Né? Na identificação de caprinos, é comum utilizar uma coleira de plástico maleável resistente a UV, essa coleira aqui, e utilizar pincel atômico para colocar o número na coleira para ser identificado vendo o animal até de longe, né? Então é colocado um número grande, aproveitando a largura dessa coleira. Geralmente esse material plástico aqui maleável, ele não atrai muita atenção dos caprinos, porque dependendo do plástico que eles verem, eles mastigam, né? São animais muito curiosos. Então tem que ser desse material apropriado. É comum você ver às vezes também, ó, esse animal está com 3 sistemas de identificação. É comum você ver uma coleira de identificação que é um arame protegido para não machucar o pescoço do animal, uma mangueirinha, tipo mangueira de nível, mas com alguma coloração. Aqui nesse caso era um experimento de nutrição que estava ocorrendo, mas pode ser utilizada essa cor também para determinar em qual sistema de manejo que está esse animal. Né? É comum, às vezes, trocar os animais de sistema de manejo, às vezes no início e final da lactação. Então, pode estar relacionado a isso. Pode estar, aqui no caso, era um tratamento da parte de nutrição que estava ocorrendo simultaneamente e a cor da coleira identificava. Mas é comum aqui na coleira, na junção dela, onde une as duas partes, em vez de unir uma parte na outra, ter uma medalhinha para identificação com o número da cabra. Então você poderia ter as duas coisas ao mesmo tempo, o uso da cor para identificar alguma coisa e o uso dessa identificação do animal com uma medalhinha, uma plaquinha. Então, e o terceiro que a gente vê aqui, ó, é que originalmente não tinha essa com coloração verde que a gente está vendo aqui. Tinha apenas a moeda, uma moeda numa corrente. Então essa moeda está-se nela o número, né? E aqui na coleira você tem esse mesmo número. Aqui é muito mais difícil olhar na moedinha que está aqui na corrente. Mas para que tem isso? Porque realmente a cabra é um bicho muito curioso. Então para ela mastigar da colega que está lá, né? Para ela mastigar das cabras que estão na mesma baia, essa coleira, porque mesmo que seja resistente ao UV, com o tempo
isso vai ressecando, né? Vai ficando ressecado, ela vai perdendo alguma propriedade que faz com que as cabras não tenham muito interesse por ela, ela vai ficando mais ressecada e elas começam a morder uma da outra, né? E aí quando isso acontece, principalmente quando reaproveita, né? Apaga com acetona o número de pincel atômico de uma, por exemplo, que morreu e reaproveita em uma que uma novo animal. Então se usa por muito tempo essa coleira, aí acaba, não é recomendado, mas por questões de custo algumas pessoas acabam fazendo isso. Então o que acontece? Acaba ficando ressecado e velho, então elas começam a comer e até que mastigam e conseguem arrancar umas das outras, né? Aí quando isso acontece, não tem tanto problema se você ainda tiver a moeda aqui direitinho, identificando qual é o animal, porque você vai lá e põe uma nova coleira, evitando esse problema, né? Então, às vezes é bom sim ter mais de uma metodologia de identificação, porque se você tiver um grande número de animais e você perde, só tem uma identificação e você perde ela, o que acontece? Você não vai conseguir mais linkar aquele animal à matriz de parentesco. Não linkando ele à matriz de parentesco, você perdendo, todas as informações que você coletou, que estava vinculada até antes dele perder essa informação dele, tudo bem. Mas quando ele perde informação e você não consegue recuperar qual o número dessa cabra, por exemplo, já não adianta mais você mantê-la no seu rebanho, porque se ela tiver filhos, mesmo que você dê uma nova identificação para esse animal, você vai sim conseguir vincular os filhos que vão ser, por exemplo, irmãos completos, né? Filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas você não vai conseguir vincular as informações de quem eram as tias desse indivíduo, quem eram os avós, né? Então você perde as conexões passadas da matriz de parentesco. Isso é ruim porque vai diminuir a acurácia dos indivíduos dessa família, né? Então toda aquela conexão que você tinha e também pode fazer com que você acabe cruzando esses filhos aqui com meio-irmãos, filhos de um mesmo pai, ou mesmo primos, né? Então você pode acabar o tio sobrinha, né? Cruzar com as filhas com algum reprodutor. Fora que para os machinhos, né, que nascerem, como é que você vai levar para, se está mexendo, por exemplo, com produção de leite, como é que você vai levar para provar algo que você nem tem conexão direito, só tem informação, por exemplo, da mãe, nem tem conexão com mais animais do rebanho, né? Então a acurácia é a mais baixa possível, né? Então talvez não seja o mais adequado. Talvez, se aconteceu isso, você deveria excluir esse animal, né? Então pode se manter para a produção, mas excluir do rebanho para melhoramento. Em bovinos, a identificação mais comum é a utilização de ferro quente com a identificação da fazenda e o número do animal dentro da fazenda. Então, mas pode ser utilizado também identificação de brinco, né, para reforçar. Geralmente animais que vão para a pista, os produtores não gostam muito não por conta de interferência, né, no visual do animal, né? Então a possibilidade de furar errado uma nervura de uma orelha, a orelha ficar caída ou mesmo o posicionamento dela não ficar tão simétrico, né? Então isso pode acontecer. Por questão de bem-estar, já tem algumas pessoas recomendando utilizar o brinco e o chip, né? O chip, além do bem-estar, ele tem a vantagem de facilitar procedimentos automatizados, né? Então, um comedouro que detecta qual é o animal que está ingerindo ali, ele já tem uma balança acoplada, ele sabe quanto que pesava antes do animal começar a comer, o animal come, ele sabe quanto que o animal consumiu quando ele para de comer e sai ali do comedouro. Ou um bebedouro que já pesa o animal
e também pesa, sabe o consumo que o animal teve de água, né? Então, que registra isso tudo, transforma isso tudo numa planilha, né? Então, gera um volume de informação muito maior para se trabalhar, né? Porque não daria para você ficar coletando o dia inteiro tudo que o animal está fazendo e ficar pesando toda hora que o animal vai no coxo. Não vai, não faz sentido isso, porque a mão de obra é cada vez mais cara, e fora que se fosse um humano fazendo isso, provavelmente faria errado, né? Então você obtém um volume de informação muito maior se você utilizar uma automação para isso. Um sistema mais antigo que era utilizado de bolsa, né, eram realizados piques aqui na orelha do animal, e cada região ela tem um valor. Então o número de piques naquela região você somava com o valor dela e somava com de outras regiões para obter a identificação do animal, né? Só que por questões de bem-estar esse sistema entrou em desuso, né? Então também gera estresse, tem mais chance de infeccionar a orelha do animal, é tido como uma mutilação, então está fora dos padrões de bem-estar, então entrou em bastante desuso. Uma outra alternativa que era utilizada bastante eram as tatuagens, né? Então, igual tá nessa foto aqui, né? Então era uma opção que se tinha antigamente. Hoje em dia tem-se a opção de brincos, né? Tem um problema que tem dois tipos de brincos geralmente é vendido. Tem um que é compridinho, igual esse aqui, ó. Ele tem um problema que são duas chapinhas retangulares compridas, mas a base dele é fininha. Eles costumam morder muito a orelha um do outro, e morder esse brinco e puxam, né? Então, embora a chapinha seja larga, como ela é larga em direção ao ponto de fixação só em uma direção, então eles costumam conseguir puxar e tirar e fica só o furo lá, então você perde a identificação. Um sistema melhor, um brinco melhor, é que são aqueles redondos, né? Então o pino está aqui no meio e toda essa parte redonda na frente e atrás da orelha fixa para esse brinco não sair. Esses que são chapinhas assim, ó, e aqui é que está a fixação, ele geralmente consegue fazer isso aqui, ó, e desafixar da orelha, né? E essa parte aqui, por exemplo, está por aqui vamos supor que tá a orelha, né? Essa parte aqui está por trás da orelha e essa aqui está na frente. Eles costumam conseguir puxar e trazer essa parte de trás para frente e conseguir fazer ela passar pelo buraco da orelha, de tanto que eles ficam mordendo e focinhando o brinco um dos outros. Então esse que é arredondado, tanto a chapinha de trás quanto a da frente, eles não conseguem puxar tanto de fazer soltar. Então é uma opção melhor. Geralmente ele é recomendado para matriz, mas se você usa esses aqui em leitões você tem problema. Então talvez a melhor opção seja, se você vai trabalhar com brinco, seja utilizar esses redondos para todos, né? Na identificação de aves são utilizadas anilhas, né? Então existem vários tipos. Antigamente era uma anilha metálica em que basicamente era como se fosse um rebite, né? Era uma chapinha de metal, como se fosse um cinto aqui, ó. Ela tinha vários buracos e tinha um pino. Então esse pino era passado e depois fechado do outro lado, como se fosse um rebite, né? E aqui na plaquinha de metal tem a numeração, a plaquinha maleável. Depois surgiu uma tecnologia bem interessante, que é como se fosse uma fita plástica que ela se auto-enrola. Então é como se fosse... Ela é assim, ó. E aí você pode abrir ela, ó. Aí tem um número aqui, ó, a identificação do número aqui. E aí você pode soltar ela na perna do animal, abrindo totalmente um lado. Então você abre, vamos supor, esse lado aqui, força ele a abrir. Você força ao máximo ele abrir. Coloca na perna do animal e solta. Aí ele vai se enrolando. Esse aqui você estica também, ó, e deixa enrolar por volta, né? Só que ele não tampa a numeração. Então é um plástico
com propriedade assim, maleável que dá para você puxar. Parece muito com aquela fita de presente que geralmente usam tesoura, passam nela assim, ó. Uma fita retinha, né? Mas quando passam tesoura nela, ela faz um rococó para colocar nos embrulhos de presente para criança, né? Então ela faz tipo isso, só que com mais resistência. E em Codornas, o programa de melhoramento da UFMG e também o de Viçosa, e depois outros locais, né, utilizavam um canudo de refrigerante e colocava identificação de papel impresso nesses canudos. Cortava o canudo e colocava esses pedaços de canudo pequenos na pata do animal com a identificação. E aí na primeira semana, para o canudo não soltar da perna, que ainda o pé ainda não cresceu tanto e não consegue evitar do canudo sair, soltar, eles geralmente utilizam o quê? Uma mangueira de nível, essas mangueiras transparentes de água, para cair num filtro, numa talha de barro, sabe? E aí cortam ela com aproximadamente 1,5 milímetros. Vão cortando assim, mas antes fazem um rasgo em um único lado. E aí corta com 1,5 milímetros, né? E aí você fica com isso aqui, ó, né? Que você faz força com o dedo para cá e para cá e consegue abrir. E aí você coloca, aqui tá o pé, né? Aqui tá o canudo, que vazaria do pé. E aqui tá a mangueirinha de nível que tem força suficiente para não vazar do pé. Na primeira semana, depois na primeira ou na segunda, costuma, dependendo da variedade que você tiver e do quanto já o crescimento, né, da linhagem que você tiver, tem que ser retirado rápido para não estrangular a circulação aqui da perna. Aí o canudo já consegue, com a identificação da ave, já consegue ficar depois desse período que você retira, porque o pé já cresceu e não deixa mais o canudo sair. Então, por que os registros permitem conectar os animais aparentados, né? Então, vamos supor que a gente tenha um animal aqui, ó, e esse aqui seja o número de registro dele. E aí, se a gente anotou aqui, ó, qual que era a data, esse exemplo de ficha aqui, ó, aqui do caderno 57 da Embrapa, então se era macho ou fêmea, quilograma, se tinha alguma observação e qual era o número da mãe dele, né? Então isso é fácil de coletar. Você vai lá, identifica, nasceu, identifica o número da mãe dele e registra a identificação, o número dele também. Então você vai ou vai utilizar tatuagem, ou vai utilizar brinco, ou vai utilizar coleira, seja lá qual for a espécie que você esteja trabalhando, né? Que exemplo na ficha como se fosse bovinos. Você vai identificar esse animal e colocar o número dele aqui, o número da mãe aqui, ó. Só que essa mãe tem uma outra ficha de informações de inseminação e monta, né? Que vai ter com quem essa fêmea foi acasalada. Então a gente pode vir aqui na mãe e buscar nessa outra ficha, ó, a vaca foi acasalada com esse touro. Então a gente consegue conectar esse indivíduo que nasceu a quem que é a mãe dele e quem que é o pai. Então já temos duas conexões de parentesco com ele. Só que, ó, olha só que interessante, essa mãe dele, ó, ela também é filha, ó, nasceu aqui, ó, em outra ficha aqui, ó, antiga de nascimento. Então, ela tem o quê? Tem uma mãe. E essa mãe, ó, essa vaca foi acasalada, ó, com um touro. Então, nós já temos aqui a avó materna e o avô materno, certo? Interessante, né? Vamos ver o que mais que a gente tem, só olhando por essas fichas. Ó, a gente tem se esse era o pai desse animal que nasceu aqui, ó. Então ele também tem uma mãe, ó, nome da mãe, e ela foi acasalada com um touro. Então já temos a avó e o avô paternos. Além disso, esse touro, que era o pai desse indivíduo que nasceu, desse bezerro, foi utilizado para acasalar com outra fêmea, outra vaca, ó, a qual esse indivíduo aqui, ó, não necessariamente é parente.
Então, essa vaca com que ele foi acasalado, ela é mãe do outro bezerro gerado. Então, eles são meio-irmãos. Então, é claro que a gente não faz as conexões assim. A gente vai ver como que a gente faz, mas basicamente a gente precisa do pedigree, do animal, do pai e da mãe. Se a gente tiver essas 3 colunas, todas as outras ligações podem ser feitas. Eu vou tentar utilizar essas fotos para mostrar como funciona o ciclo de identificação dos animais geração após geração. Vou usar codornas porque é mais fácil. Aqui nós temos um macho, uma fêmea, eles estão numa gaiola. Aqui em cima tem identificação, o número dessa gaiola. Então, no computador a gente vai ter uma planilha que vai ter nessa gaiola qual é o macho que está nela e qual é a fêmea. Então, esse macho ele pode estar nessa ou na gaiola do lado. Isso tudo vai estar identificado no computador. E a gente tem os ovos. Vamos supor que esses ovos vieram dessa gaiola. Na verdade, não. Eles vieram de outra do outro lado. Mas se tivessem vindo dela, o que a gente colocaria? Nesses ovos uma etiqueta ou então com pincel atômico na parte de cima, né? Escrito o número da gaiola. Por que o número da gaiola? Uma vez que a gente tem o número da gaiola, a gente consegue associar com essa planilha do computador, usando uma função PROC-V do Excel, por exemplo, qual que é o macho e a fêmea, que são os pais dos possíveis embriões nesses ovos. Né? Então, esses ovos eles são levados para serem incubados. Então, geralmente são colocados próximos os filhos da mesma ave, então identificados pela gaiola. Você pode ver aqui, que a identidade dos ovos, os ovos da mesma fêmea são todos parecidos, né? Então eles recebem a mesma identificação. Aí quando eles estão para eclodir, eles são substituídos de local, colocados dentro de uma gaiolinha com todos os ovos provenientes da mesma gaiola, ou seja, mesmo pai e mesma mãe. Então são famílias de irmãos completos aqui, Então essas famílias de irmãos completos vão nascendo, e aí o que acontece? A gente pega uma gaiolinha dessa, etiqueta os animais com a anilha, coloca a anilha em todos os animais, e ela vai junto com um ovo aqui, que vai ter a identificação da gaiola. Então a gente vai digitar na planilha do Excel, essa nova ave é filha dessa gaiola. Na verdade não é da gaiola. Depois a gente vai fazer as correções adequadas de PROC-V para vincular essa ave a essa mãe e a esse pai. Então a gente não vai perder na conexão quando a gente faz assim. Então a gente identifica, por exemplo, o peso ao nascimento dessa ave nova aqui. E a gente identifica também o número da gaiola que ela veio, né? Que esse ovo veio. E aí a gente consegue vincular o pai e a mãe. E depois esse animal ele é criado junto com todos os outros. Então olha só que interessante, o ambiente é não correlacionado aqui. Ele não chega para a irmã dele e fala assim: minha irmã, que legal você por aqui, vamos andar junto na cama de maravilha, e o ambiente passa a influenciar os dois juntos, porque eles só andam juntos. Não, eles andam tudo aleatório, uma bagunça danada. Então o ambiente ele é aleatório. O que pode acontecer de bom ou ruim para qualquer animal aqui dentro, não tem como você prever. Ele vai tudo para o resíduo. Agora, a genética, essa codorna aqui pode ser meia-irmã dessa outra aqui, já que o pai muda de gaiola. E essa outra aqui é a irmã completa dessa. Não sei se é, mas poderia ser. E aí, os animais mais pesados são selecionados e vão para as gaiolas, onde todo o processo se repete geração após geração, mantendo um volume grande de dados. Não só dados de produção, como também os dados que conectam a genética dos animais. Então, para que a gente quer tanto essa matriz de parentesco? Olha, aqui ela é representada pela letra A maiúsculo, mas é comum a gente ver ela ser representada também pelo termo NRM, que vem de Numerator Relationship Matrix, né? Matriz dos numeradores dos coeficientes de parentesco. E aí, olha só que coisa interessante. Aqui a gente tem a parte fixa, né? Que é a matriz de incidência dos efeitos fixos, que a gente viu na aula passada. E aqui a gente tem a parte aleatória. Dentro da parte aleatória, a gente tem a matriz de parentesco. E
a gente consegue estimar efeitos fixos e consegue predizer efeitos aleatórios genéticos. Então, essa matriz de parentesco é fundamental para a gente poder predizer com maior acurácia os valores genéticos dos indivíduos. Então, com ela, a gente consegue separar melhor a parte aleatória genética da parte aleatória ambiental. E nessas equações a gente consegue corrigir simultaneamente para efeitos fixos. Esse é o caso mais simples, né? Um caso para o modelo unicaracterístico, que é analisado uma característica só por vez, porque senão aqui, isso aqui seria mais complicado. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes não. O que eu quero mostrar aqui é que sem ela a gente não obtém o vetor de valores genéticos, que a gente dividindo por 2 a gente tem o quê? As diferenças esperadas na progênie, que a gente pode usar lá naqueles catálogos de reprodutores que a gente viu algumas aulas atrás, né? Então, na segunda parte dessa aula, a gente vai ver como obter essa matriz de parentesco a partir do arquivo de pedigree, a partir das informações de pedigree. E na terceira, nós vamos utilizar softwares para fazer isso tudo para a gente de forma muito mais fácil. Porque é muito legal a gente aprender a fazer as coisas na mão, mas na prática é um pouco inviável para os bancos de dados que a gente tem hoje em dia. Então, tudo a gente vai fazer posteriormente com softwares. Assim fica mais produtivo, mais rápido, mais fácil e divertido. Para antecipar um pouco as coisas, eu trouxe um dos piores erros que você pode cometer em um arquivo de pedigree que vai ser submetido à análise. Porque a maioria dos softwares ele não consegue identificar esse local aqui vazio como um dado perdido. O que vai acontecer com ele? Ele vai cometer um erro, ele vai jogar o sexo 2 como a mãe desse indivíduo 3, sem pai e com a mãe 2. O sexo vai virar 0. O extra aqui, coluna extra, vai virar nascimento 3. E o dados 1 vai vir para cá, para o extra 3. Quer dizer que se não tem mais colunas para cá, o 04 vai vir aqui para cima no lugar dos dados. E o indivíduo novo a ser analisado agora vai ser o 0, filho do pai 0 e da mãe 2. Então toda a sequência de leitura fica comprometida quando você exclui uma informação aqui. Então na maioria dos softwares a gente vai utilizar o que como dado perdido? Vai ter que colocar um 0 para informar dado perdido. Existem alguns softwares que por padrão trabalham com outros elementos. Se você for trabalhar, por exemplo, com o SAS, vai ser um ponto, que é o dado perdido. Por padrão, por default, tem como no programa você alterar. Se você for trabalhar com a maioria dos softwares de avaliação genética, é o 0. Mas existe, por exemplo, eu acho que no caso do Wombat, o padrão para dado perdido é menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual que é a vantagem disso? Porque você poderia usar o 0, por exemplo, esse aqui é o arquivo de pedigree, mas lá vamos supor que fosse um arquivo de produção e o 0 não fosse um dado perdido, o 0 fosse um valor válido de produção. Né? Algumas características podem assumir valores positivos e negativos, né? Por exemplo, alguma de avaliação visual que você desse scores tanto para o lado negativo quanto para o positivo. O 0 pode, sim, em alguns casos, ele ser um valor válido, você querer trabalhar com ele. Então, esses programas que permitem você utilizar algum outro elemento, igual o caso do SAS, que era o ponto, né? Para identificar dado perdido, que reduz muita confusão. Você não vai digitar isso aqui sem querer, de menos 1, 2, 3, 4. Então, podem reduzir um pouco de confundimento em análises. Então, você tem que ver o software que você está trabalhando e qual que é a informação para dado perdido que ele aceita para você
rodar tudo corretamente. Até logo, nos vemos na segunda parte.